Pública, projeto aprovado também por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. O próximo projeto vai estar em votação. Eu vou pedir Vossa Excelência se há possibilidade de suspender a sessão por uns 10 minutos, porque eu quero ter vista desse projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Aproveitando a solicitação do ilustre vereador Nami Nassif, eu gostaria de pedir também a Vossa Excelência cópia do projeto, do anteprojeto encaminhado pelo Executivo, que solicita a autorização para a contratação de pessoal. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Eu solicito, portanto, à Secretaria. O projeto está com a comissão. Vereador... Senhor presidente, está com a Comissão de Constituição e Justiça. Eu pedi minha assessoria também que fosse ao gabinete do presidente da comissão para solicitar a cópia desse projeto também. Senhor presidente... Olha, só para esclarecer, Pois não, vereador. é possível que tenha sido remetido ao meu gabinete, ou esteja em tramitação, mas eu, pessoalmente, ainda não recebi o projeto e não tomei conhecimento de nenhum projeto nesse sentido. É possível que esteja em tramitação. Acredito que o meu gabinete também não tenha recebido ainda, porque estive agora ainda com o meu assessor e ele não me disse absolutamente nada, com certeza. Senhor presidente... Senhores vereadores, só um minuto. Eu estou sendo noticiado aqui, informado pela Secretaria, que o projeto foi encaminhado hoje para a comissão, mas a presidência já solicita, então, à Secretaria que faça contato com a assessoria do vereador Vanor Cosme, presidente da comissão, para que possa fornecer cópias, não só para o vereador Jorge Carvalho, mas também com algum vereador que solicitar. Também, senhor presidente, eu gostaria... Senhor presidente, também eu solicitar a cópia desse projeto de lei. Eu solicito à Secretaria que faça cópia para todos os vereadores, por gentileza. Senhores vereadores, solicitação verbal do vereador Nami Nassif para que a sessão seja suspensa por 10 minutos, para que o vereador tenha vistas do próximo projeto de autoria do vereador Roberto Vermelins, que regulamenta a propaganda volante por meio de veículos automotores no âmbito do município de Nova Friburgo. A presidência coloca em votação. Senhor presidente, só para esclarecer, Pois esse não. projeto já foi debatido em primeira votação, nós tivemos uma emenda de Vossa Excelência, hoje presidente, e fizemos um projeto em conjunto, eu e o vereador Grimaldino Narciso. Então, é um projeto que conta já com emenda e foi feito junto com o vereador Grimaldino Narciso. Vereadores, então, a presidência coloca em discussão e em votação a solicitação verbal feita pelo vereador Nami Nassif, na interrupção da sessão por 10 minutos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Eu solicito, então, a presença dos senhores vereadores no gabinete da presidência para que possamos fazer no menor tempo possível. A sessão está suspensa. Senhores vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos, após a interrupção solicitada pelo vereador Nami Nassif, solicito, então, ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura do projeto de lei 0960/05, de autoria do vereador Roberto Vermelins, que regulamenta a propaganda volante por meio de veículos automotores no âmbito do município de Nova Friburgo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Esse vereador. processo já foi lido, já foi discutido, já foram apresentadas emendas, e eu acho que desnecessário a sustentação dele, como também a leitura. Senhores vereadores, a presidência está em a solicitação do vereador Roberto Vermelins, não vê a necessidade de leitura. Se algum vereador vê a necessidade de leitura, a presidência solicita ao primeiro secretário. Nenhum vereador. Então, não sendo necessária a leitura, em discussão, o vereador também não vê necessidade de discussão. Em votação, portanto, projeto de lei de autoria do vereador Roberto Vermelins, de número 960/05, que regulamenta a propaganda volante por meio de veículos automotores no âmbito do município de Nova Friburgo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão.
Senhores vereadores, passamos então à discussão única das indicações do vereador João Turler. Número 1980/06, reparem toda eliminação na Avenida Emil Cleff, no bairro Ipu. 2077/06, reparo da rua José Caldas, em frente ao número 14, no bairro Santa Bernadette. 2078/06, reparo na rua Alberto Martins Ach, em frente ao número 60, em São Geraldo. E 2081/06, asfaltamento da rua Pedro Franco, no loteamento Marajoí. Conselheiro Paulino. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu solicito que seja retirado da ordem do dia a indicação de número 1980/06, reparo em toda a rede de iluminação do Baripu, ali da Avenida Emil Cleff. Já foi feito, já está tudo certinho, a iluminação já voltou, já retornou, um serviço muito bom. E quero salientar também, senhor presidente, que não foi só a iluminação, toda a calçada foi reformada, as reivindicações ali do pessoal da Flor ali, Mercado das Flores, foi atendida, colocando ali 3 vagas com espera no máximo de 15 minutos, para que os visitantes tenham ali sempre uma vaga para chegar ali e conseguir comprar sua flor. E também os taxistas também pediram que o ponto fosse levado um pouquinho mais acima, foi atendido também, e agora já está quase completando toda a reforma ali do Baripu. Quero desde já agradecer à prefeita e à Secretaria de Obras pelo excelente trabalho, pela excelente obra feita ali no Baripu. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Portanto, senhores vereadores, em votação, as indicações do vereador João Turler, com a retirada pelo autor da indicação número 1980/06. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado as indicações do vereador João Turler. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu queria parabenizar o vereador João Turler por essas conquistas, né? E fazer um registro também de uma pessoa que eu sei que lutou muito para que essas melhorias ali no bairro Ipu acontecessem, que é o nosso amigo Deuclenir, que está aqui no plenário. Eu sei também que é um grande lutador, e tenho certeza também que o vereador Alexandre Cruz, que tem uma base eleitoral importante, e eu também, humildemente, apresentei também algumas sugestões, ou seja, essas melhorias eu tenho certeza que elas são fruto de um esforço coletivo. Muito obrigado. Passamos, então, à discussão única das indicações do vereador Manuel Martins. 2057/06, tapar buraco na Avenida Antônio Turner, próximo ao número 2, no bairro de Olaria. 2079/06, capina, limpeza e poda no Jardim da Praça do Suspiro, no centro. E 2080/06, capina, limpeza e poda no Jardim da Praça Marcílio Dias, Paissandu, no centro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados também por unanimidade as indicações do vereador Manuel Martins. Discussão única das indicações do vereador Nami Nassif, 2083/06, reforma no telhado da Escola Municipal Hermínia da Silva Condac, no Campo do Coelho. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados também por unanimidade a indicação do vereador Nami Nassif. Indicação do vereador Roberto Vermelinge, 1983/06, troca de iluminação na rua Doutor Santos Werneck, no centro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados também por unanimidade a indicação do vereador Roberto Vermelinge. Indicações do vereador Sérgio Xavier, 2070/06, conclusão da obra do muro de contenção na rua Benjamin Costano Prado. E 2071/06, revisão e reparo na rede de esgoto da rua Benjamin Costano Prado. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados também por unanimidade as indicações do vereador Sérgio Xavier. Senhores vereadores, pois não, vereador Jorge Carvalho. Pela ordem. Eu não fiquei atento, haverá hora livre ou não? Senhores vereadores, houve uma discussão nesse sentido no gabinete da presidência, chegou-se a um consenso pelas lideranças de não haver hora livre, mas a presidência dará o direito a quem quiser se manifestar por um período que seja necessário para que se possa fazer as considerações nesta sessão. Vossa Excelência... Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de fazer aqui um breve pronunciamento.
Pode ser daqui mesmo, senhor presidente? Vossa Excelência, fique à vontade, no seu lugar ou na Pode usar a tribuna. Com a tribuna? palavra, Vamos então, usar a tribuna para matar a saudade, no bom sentido. vereador Jorge Carvalho, então, portanto, Vossa Excelência dispõe do tempo que achar conveniente. É bom para descontrair, senhor presidente, senhores vereadores. É um prazer retornar à tribuna Teotônio Vilela. Fico até meio aqui perdido, né, porque é um equipamento moderno que essa casa implantou. Parabenizo a Vossa Excelência, vereador Sérgio, que tem uma importância muito grande na aquisição desse prédio. Vossa Excelência ocupava interinamente a presidência, me substituindo naquela época, e digo que foi o primeiro parlamentar a visitar o prédio no momento em que havia a negociação com o Banco do Brasil, e hoje Vossa Excelência preside esta casa, muito bem dirigida por Vossa Excelência. E eu hoje falava com um amigo pelo telefone, e milito na política há muito tempo, e não me lembro de ter visto, ou ter assistido, ou pelo menos registro, de uma eleição de presidência de Câmara por unanimidade. E Vossa Excelência conseguiu esse feito. Isso é muito importante, faz parte da história. Eu sempre disse, às vezes que por aqui passei, que o exercício dos nossos mandatos, nós estamos escrevendo páginas da história da vida pública de Nova Friburgo. Daí a importância da nossa passagem, não só pelo Legislativo, mas nós que passamos pelo Executivo, vários companheiros aqui, vereadores, foram secretários de governo, deixamos marcados a nossa atuação. Daí a nossa responsabilidade ser muito grande no trato da coisa pública. O trato da coisa pública deixa registrado a nossa passagem, não só pelo Executivo, mas pelo Legislativo. Eu gostaria de agradecer aqui, senhor presidente, inicialmente fazer uma correção ao momento que eu registrei a presença do ex-vereador Geninho. Eu não vi que estava ao lado dele o vereador Chico de Barros. E os companheiros registraram, eu peço desculpas ao Chico, que eu não o vi, e agradeço a presença dele. Quero agradecer a direção do PMDB, que esteve no gabinete com Vossa Excelência, o presidente do partido, Neuci da Silva, o secretário-geral Roosevelt Conci, que vieram prestigiar o nosso retorno a esta casa, a todos os companheiros, o Comitê Feminino do partido, a todos os amigos que aqui tiveram, e reitero a promessa de procurar cumprir, enquanto durar a minha passagem por aqui, da melhor forma possível. Mas, senhor presidente, alguns assuntos me trazem aqui, que eu considero de suma importância, e acho que um deles a casa precisa apurar numa comissão especial, a critério de Vossa Excelência. Eu poderia até fazer o requerimento da comissão, mas deixo a critério dos senhores que participaram da elaboração, da votação da liberação de verbas para o Carnaval de Nova Friburgo. Eu acho que não pode passar em brancas nuvens, tenho a certeza que não vai passar, esse acidente ocorrido com a Escola de Samba Imperatriz de Olaria. A Câmara precisa acompanhar, não digo ainda criar uma comissão especial, uma CPI, nada disso, uma comissão especial para acompanhar as investigações, para saber quem é o culpado daquilo. Porque nós tivemos ali um acidente de sérias proporções e que poderia ser muito maior. E essa festa só aconteceu porque a Câmara autorizou. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Eu entendo que o Carnaval faz parte da nossa cultura. Entendo também que o momento era delicado, porque outras situações mais graves passavam o município, como passa até agora. Mas a liberação desses recursos fez com que a Câmara participasse do evento.
A Câmara autorizou a realização. Então, a Câmara precisa cobrar as responsabilidades. Não vamos fazer a política em cima da tragédia, não é isso. Não queremos fazer a política em cima da tragédia. Mas fatos como esse precisam ser evitados. Eu vou dar entrada amanhã num projeto de lei, que até já mostrei ao vereador Nami Nassif, que atribui responsabilidades aos organizadores do Carnaval de Nova Friburgo. A Prefeitura, a Liga das Escolas de Samba, a Companhia de Eletricidade, quem estiver participando da organização do evento vai ter que ter a sua função devidamente determinada. E só depois de posse desse documento assinado entre a Liga e a Prefeitura é que esta casa poderá liberar recursos financeiros. Em tese, é esse o projeto de lei que eu estarei apresentando amanhã, estarei dando entrada, porque agora vai ser difícil de quem autorizou levantar aquele carro, aquele esplendor, naquele momento, naquele local. Vai ficar um jogando para o outro. A Prefeitura dizendo que é da Liga, a Liga dizendo que é da escola, a escola dizendo que é da Companhia de Eletricidade. E nós queremos saber quem é o responsável por aquele acidente, um acidente terrível, que poderia ser de proporções muito maiores. Então, em tese, o projeto é esse. Só esta casa só liberará os recursos do Carnaval, as subvenções, quando receber um planejamento dos desfiles, com cada órgão participante tendo ali a sua responsabilidade e a sua função. Quem será responsável pelos carros alegóricos? Onde esses carros serão montados? É a Companhia de Eletricidade, que vai sinalizar a sua rede de distribuição? É a Liga, que vai marcar os locais? Porque a coisa abafou rapidamente, porque a Imperatriz foi uma das vencedoras do Carnaval. Mas nenhuma vitória, nenhuma festa da Imperatriz vai devolver a vida daquele rapaz. Vereador, nem do outro que está numa situação difícil no hospital. Pois não, vereador? Vereador, isso foi uma morte acidental, a gente reconhece isso, mas nós tivemos informações, não tem o fato concreto ainda, não está confirmado, que me parece no Carnaval houve 15 vítimas fatais. Inclusive, na sexta-feira, me parece que 6 pessoas foram alvejadas com arma de fogo no centro da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a Prefeitura, segundo informações que eu tenho, contratou 480 seguranças. Isso foi o custo que eu tenho informações também em relação à segurança, particular de apoio à segurança. Aí eu faço uma pergunta. Será que esses 480 homens estavam nas ruas, no Friburgo, para ter mais de só 6 pessoas, só na sexta-feira ter 6 pessoas alvejadas? Nós aqui, vereadores, quando votamos contrário à verba do Carnaval, não quer dizer que a Prefeitura não pudesse fazer o Carnaval. Ela estava autorizada a realizar o Carnaval. E nós votamos contrário, a bancada aqui, eu, o vereador Roberto Vermelinge, o vereador Marcelo Verli, o vereador Denilson Breder, votamos contrário à verba do Carnaval, que naquele momento a cidade estava um caos, as pessoas estavam desabrigadas. E essa responsabilidade que se tem hoje do Carnaval de ter perdido uma vida porque um carro alegórico bateu na fiação, me parece que tem que ser apurado. Mas e a casa tem que acompanhar. Tem que acompanhar e tem que ser apurado também as mortes que houve no município de Nova Friburgo, porque isso degrina as nossas imagens. Eu tive informações que foram 15 pessoas que foram fatalmente assassinadas no município de Nova Friburgo, na época de Carnaval. Quer dizer, as chuvas que teve aquele estrago em Nova Friburgo foram 11 pessoas. O Carnaval superou, conseguiu chegar a 15. E hoje eu fui para casa e refleti quando me passaram as informações. Não sei se é verdadeiro, eu mandei levantar junto à delegacia. Se realmente aconteceu essas 15 mortes, eu acho que nós, vereadores aqui, tínhamos razão no momento que não votasse, que realizasse o Carnaval naquele momento, que foram 15 pessoas que perderam suas vidas. Eu acho que o município talvez atropelou alguma coisa para fazer esse Carnaval. Faltou o respeito ao ser humano. E entendo também que nós tivemos que fazer um pedido de informações dessa casa ao Poder Executivo
para que eles relacionem o nome das 480 seguranças, qual foi a firma responsável pela segurança do Carnaval de Nova Friburgo e que deu o nome e identidade de cada pessoa, porque isso é verba pública. Só isso, vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, mudando aqui de assunto rapidamente, portanto, eu apresento esse projeto amanhã para análise dos senhores, com as emendas que os senhores acharem que devam fazer, se for o caso. Peço que cada um estude com carinho, porque não é um projeto político, é um projeto para resguardar a casa, porque somos nós que autorizamos. Então, nós temos que cobrar. E um outro projeto que eu apresento também amanhã é uma homenagem à dona Laura. Eu sugiro à senhora prefeita a denominação de Laura Milheiros de Freitas ao prédio da antiga LBA, onde hoje funciona a Secretaria de Assistência Social, por todo o trabalho que ela fez, não só na área da assistência social, que ela fez em vários setores, na área da educação, da saúde, mas ela marcou na área da assistência social, e eu sugiro a denominação de Laura Milheiros de Freitas, aquele prédio bonito aqui na Augusto Spinelli, para perpetuar o nome de quem muito trabalhou pela cidade de Nova Friburgo. E encerro, senhor presidente, saudando a centenária Euterpe Friburguense, hoje completando 144 anos de existência, e tive a honra de ser músico da Euterpe Friburguense na década de 60, depois fiz parte do conselho diretor, cheguei a ser presidente 2 vezes, fui presidente do conselho deliberativo, e tenho um carinho muito grande pela Euterpe, que é a primeira manifestação cultural de Nova Friburgo. A primeira expressão em termos de cultura dessa cidade foi a fundação da Sociedade Musical Euterpe Friburguense, através de uma iniciativa do Barão de Nova Friburgo, que trouxe do Rio de Janeiro, recentemente chegado de Portugal, o maestro Samuel Antônio dos Santos, que fixou residência em Nova Friburgo e foi também, e pouca gente sabe disso, o fundador da Euterpe, o Samuel Antônio dos Santos, foi o responsável pela construção da Capela de Santo Antônio, na Praça do Suspiro. Então, são dois aspectos da nossa história. A Capela de Santo Antônio ela é tombada pelo patrimônio histórico. E são 2 aspectos da nossa história que nos levaram a propor um projeto de lei, que virou lei municipal, considerando o dia 26 de fevereiro como Dia Municipal da Cultura. Foi aprovado na legislatura passada e sancionado pela senhora prefeita. Eu agradeço, senhor presidente, a paciência em me ouvir e desejo a todos uma boa noite. Vereador, alô. Pois não, Senhor vereador, presidente, antes das Bruno manifestações exauridas em plenário, eu também me sinto na obrigação de fazer, pelo menos, algumas ponderações desse plenário. Cohen. Pois não, vereador. Vossa E Excelência falarei também, da tribuna igualmente. Pois não. Vossa Excelência também dispõe do tempo que achar conveniente, desde que seja também razoável. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores presentes, funcionários da casa, ex-vereadores. Eu estava aqui atentamente ouvindo as palavras do vereador Jorge Carvalho. Assim como também ouvi as ponderações que foram expendidas pelo vereador Nami Nassif. Mas é necessário, antes de tudo, que nós tenhamos que colocar os pingos nos is. Pelo menos em alguma coisa que foi dito. Primeiro, com relação ao Carnaval. Esta Casa Parlamentar, de fato, aprovou as subvenções. E assim o fez, e ficou registrado aqui, o momento difícil que a Câmara passava para apresentar e votar aquela subvenção. Porque nós vínhamos de uma tragédia.
Nós víamos, de fato, os bairros despencando, nós víamos de vítimas. Todos nós sabíamos deste fato. E, mesmo assim, votamos a subvenção, vereador Jorge. E o fizemos de uma forma absolutamente coerente, absolutamente madura e adulta. Ninguém aqui votou a subvenção pelo fato de votar. Nós votamos a subvenção, eu defendi desta tribuna, porque, naquele momento, nós já tínhamos pelo menos centenas de pessoas que já estavam envolvidas no processo do Carnaval de Nova Friburgo. As agremiações, daqui a pouco, daria o maior prazer a Vossa Excelência. As agremiações, as escolas de samba, já estavam a pleno vapor e já tinham contraído os seus respectivos compromissos financeiros, fiados que estavam na palavra do Executivo Municipal, que em julho, portanto, muito anterior, já havia avançado com as escolas que daria essa subvenção. Então, seria uma irresponsabilidade, uma falta de palavra do governo, ela não cumprir, se o Executivo não cumprisse, naquele momento, a situação de passar as subvenções para que as comunidades pudessem fazer o seu desfile. Eu acho que a população de Nova Friburgo toda verificou, e eu verifiquei particularmente, nos dias de mombo dessa cidade, que o Executivo não colocou uma só alegoria nas avenidas da cidade. Não existiam senhores vereadores, senhores presentes, e as cópias das fitas estão aí da TVC, da TV Zoom, que estão repetindo-se todo dia. Não foi investido absolutamente nada do que era no passado com relação às alegorias de rua, com relação às ornamentações, postes e as guirlandas que eventualmente podiam surgir. Então, este é um fato. Eu justifico o fato da subvenção de uma forma de honrar o compromisso, como nós tivemos aqui em plenário, todas as entidades representadas por suas diretorias. Teve aqui o pessoal da Unidos, como é que era? Vilagem no Samba, e eles disseram aqui, né, o Jotinho, o Jefinho, que eles já estavam com aproximadamente R$95 mil de dinheiro deles, empenhados para a consecução do Carnaval. Senhor vereador, insisto numa parte, se Vossa Excelência puder. Um minutinho, por favor. A parte é regimental. Eu daria a Vossa Excelência no momento Lógico, que eu entender. Eu insisto pelo Então, Vossa Excelência continua insistindo. Pelo encaminhamento que Com Vossa prazer. Excelência está dando Então, eu gostaria de falar também apenas o seguinte, vereador. Não. Olha, por favor, vamos deixar bem claro o posicionamento. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao que foi dito aqui. Eu só estou dizendo que a verba foi votada por esta condição. E já com relação ao acidente, vamos ao acidente também. Eu não me importo definitivamente que nós façamos uma comissão mista, ou uma comissão especial, por quem quer que seja, para fazer o acompanhamento. Mas eu só gostaria de afirmar também que as coisas mais importantes foram adotadas num primeiro momento, que é justamente o fato da Polícia Técnica ter feito um laudo pericial do carro ainda na avenida, para constatar exatamente se houve alteração, enfim, nas dimensões do veículo, se aquilo foi um fato ocorrido em função os projetistas terem, enfim, preparado adredemente. E mais ainda também, com relação, vereador Jorge, parece que foi o vereador Nami que falou, toda festa pública, qualquer festa pública que se vá fazer, tem-se que pôr a segurança na rua, na avenida, na calçada. O ponto nodal que nós temos que discutir é basicamente o seguinte: eu não tomei nenhum conhecimento, os jornais não noticiaram absolutamente nada de nenhum segurança, pelo menos até o momento, envolvido em qualquer fato. Mas o problema que a cidade precisa refletir, o problema que a cidade precisa vivenciar, é basicamente o seguinte: o porquê desta violência. Esta violência não ocorre só no Carnaval, Roberto Vermelhinge. Você sabe disso, Vossa Excelência sabe.
Qualquer festa hoje que ocorra na cidade, qualquer festividade, é uma violência sem causa, é uma violência injusta, uma violência impune. E nós temos, sim. Aí, eu gostaria até de pedir a Vossa Excelência, vereador Sérgio, que nós marcássemos uma reunião específica com o CONSEG e com as autoridades constituídas, para que, mais uma vez, nós possamos discutir aqui, nesta Casa Parlamentar, a eventual, enfim, incidência desta violência que está, enfim, há quantos anos nós vivemos com ela, e nós estamos verificando aqui a vontade da cidade acertar, através do CONSEG, através das autoridades constituídas, mas é hora da gente discutir também. É hora de nós começarmos a nos posicionarmos acerca de certas situações. Por exemplo, o batalhão da Polícia Militar, por determinação, claro, superior, enviou um enorme contingente de Nova Friburgo para a cidade de Cabo Frio. Mas aí isso se justifica como? Então, lá é melhor do que aqui, lá é mais seguro do que aqui, nós precisamos de policiamento. Quer dizer, então, eu acho que é hora de nós chamarmos essas situações de ordem prática no dia a dia e perguntarmos, sim, ao coronel, coronel, o fato foi esse. Quantos policiais militares saíram daqui e foram direcionados para a cidade de Cabo Frio? Isso é regramento sempre? Como é que é? Isso ocorre todo dia? Quer dizer, então, eu acho que são essas coisas pontuais. E mais, poderíamos até pedir também, para de forma que não fique atravessado no ar o fato da prefeitura, porque, pelo que eu fiquei ali vendo, é quase que uma consequência o fato de contratar seguranças para a avenida com índice de criminalidade, como não foi nada. Oficiarmos para a delegacia de polícia e pedimos que envie cópia para a Câmara Municipal, notadamente para a Comissão de Constituição e Justiça, se for o caso, ou para a Comissão de Defesa do Consumidor, perdão, da Comissão de Dignidade, né, para que nós possamos avaliar quantos homicídios de fato houveram e quantas autorias foram conhecidas e quantas continuam não conhecidas. Vereador Jorge, Vossa Excelência havia pedido uma parte. Eu agradeço a boa vontade de Vossa Excelência, mas o pronunciamento que eu fiz, eu não levei para esse lado. Não levei para o lado que Vossa Excelência, brilhante defensor do governo, com belíssima oratória, habilmente procura levar. Eu não estou imputando responsabilidade a ninguém. Não citei o fato ainda da questão de, na mesma semana, um cidadão ter sido assassinado dentro do Hospital Raul Sertã, que é outra coisa que precisa ser apurada. O camarada estava lá, a pessoa estava lá se recuperando, tinha já levado alguns tiros lá em Conselheiro Paulino, e, de repente, aparece esfaqueado dentro do hospital. De fato, foi um caso sem precedentes. Não é? É um caso gravíssimo. Sim. Agora, que nós precisamos apurar e trabalharmos no sentido que esse tipo de coisa não volte a acontecer, esse é o objetivo do projeto de lei. O primeiro artigo dele diz o seguinte, ó, ficam os organizadores dos desfiles carnavalescos do município de Nova Friburgo responsáveis pela segurança dos foliões de cada agremiação, da concentração até a dispersão. O artigo 2º. A liberação das subvenções a que terá direito cada agremiação carnavalesca só será autorizada pelo Poder Legislativo quando todo o esquema do Carnaval estiver devidamente acordado através de documento firmado entre a municipalidade e a Liga Representante das Agremiações Carnavalescas, atribuindo a cada organizador sua responsabilidade. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo informar ao Legislativo, com antecedência de 30 dias, ao pedido de liberação de verbas, os órgãos responsáveis pela organização dos desfiles carnavalescos com suas respectivas atribuições. Nós estamos aqui propondo algo relativo somente aos desfiles. As agremiações são representadas pela Liga, o Poder Executivo participa pela Secretaria de Turismo. Agora, quem entra nesse processo? A Companhia de Eletricidade entra? A Companhia de Abastecimento de Águas entra? O Corpo de Bombeiro entra? Não sei. O Poder Executivo vai nos mandar um
documento especificando da concentração à dispersão, cada item é responsabilidade de quem? Vereador, eu acho que esse projeto é de muito bom alvitre, até porque eu costumo dizer, nem tudo que abunda é demais. Por mais que nós possamos regrar, vai ser sempre bom para o município, vai ser sempre bom para a sociedade. Agora, quero deixar, quer dizer voltando especificamente ao assunto, o Ministério Público já está acompanhando, já foi aberto, segundo eu tomei conhecimento, um inquérito criminal para apurar eventuais, enfim, Mas o irregularidades. Ministério Público é o fiscal Sim. da lei. E nós somos sim. a casa das leis. Sim, mas eu estou voltando exatamente ao acidente, à situação do acidente. Até porque tem o seguinte, se o Ministério Público, se nesse inquérito penal, se nesta ação penal que futuramente vai ser instaurada, primeiro estamos em fase de inquérito, depois, quando houver uma denúncia, vira ação penal. Se neste processo alguém, se a autoridade policial, nós temos advogados aqui na casa, ela entender que uma determinada agremiação ela teria obrado dentro daquele critério da culpabilidade, ou seja, agido com imperícia, imprudência ou negligência, responde o representante legal da entidade. E, por outro lado, se for verificado que houve qualquer tipo de culpabilidade, quem quer que seja, isso também vai ser atribuído a quem quer que tenha cometido o ato. Mas o momento é um momento de absoluta tranquilidade e confiança nas autoridades. Acho que esse projeto de lei de Vossa Excelência vem de bom ouvido. Terei muito prazer em estudá-lo de uma forma minudente e para que nós possamos até aprimorar e aquilatar a qualidade do Carnaval de Nova Friburgo. Eu fico contente já com o encaminhamento Sim. favorável de Vossa Excelência. Sim. E deixo à disposição e peço aos companheiros, aos colegas da Não casa, tenha dúvida. que também analisem e verifiquem as emendas que poderão enriquecer. Sim, evidente. Porque o objetivo é um só, é a segurança do A folião. segurança do folião. Não é? Muito bem. E cuidar para que amanhã a casa não fique liberando recursos que acabem da forma que, infelizmente, Sim, infelizmente, acabaram. E não há nada demais. Vamos montar a comissão, senhor presidente, eu sugiro, e vamos acompanhar, ver o Ministério Público que está fazendo, qual é o encaminhamento. Não custa a casa estar presente. Senhor presidente, eu apenas para, enfim, fechar esse pequeno pronunciamento, é dizer a Vossa Excelência que eu marcarei com Vossa Excelência, acho que vai ser de bom ouvido, aqui, para a cidade de Nova Friburgo, que nós marquemos uma reunião para que nós possamos debater exclusivamente junto às autoridades constituídas esses fatos. Primeiro, na primeira noite de Mombo, na sexta-feira, eu tive a informação, não foi oficial, informação também de rua, que houveram 6 vítimas, das quais 2 fatais. Ao que parece, num primeiro momento, teria sido uma acomodação de algumas, enfim, gangues que disputam certos mercados na região periférica da cidade. Isso me foi passado. Soube também, através dos meios de comunicação, que o grande contingente do batalhão da Polícia Militar migrou para a região, enfim, saiu da serra e foi para o mar. Então, nós poderíamos fazer gestões para que os próximos eventos, para que as próximas festas, para que os próximos períodos de Mombo, enfim, qualquer época de festividade, nós fizéssemos gestão diretamente ao secretário de Segurança para que evitasse que assim agisse e deixasse a nossa cidade completamente desguarnecida, de forma que nós possamos ficar à mercê dessas situações criadas. Permite mais uma vez? Pô, não, com muita honra, vereador. Eu acho que essa lei aqui vai amarrar essa situação, porque a Polícia Militar participa do desfile. E ela vai ter que dizer de que ela é responsável, qual é o contingente que ela tem. Quer dizer, Não é? na realidade... Bombeiros vai ter que dizer. O que eu digo a Vossa Excelência é basicamente o seguinte, o contingente do 11º Batalhão, nós sabemos. O problema é o desvio que se faz no dia da festa, atendendo a determinação superiores, evidentemente. E aí, Então, aí nós teremos que ver, porque aí é complicado. E acontecendo alguma coisa, Sim. permita mais uma vez, a Polícia Militar, ou qualquer que seja a corporação, não estando presente com aquele número do planejamento, será responsabilizada. Sim, da quer dizer, mas mesma forma. a verdade é até evitar essa responsabilidade, porque brigar contra o Estado, que ocorre o seguinte, vereador, lamentavelmente, é de ordem prática, que eu digo isso a Vossa Excelência,
Se eu fizer uma responsabilização hoje ao Estado, eu vou brigar aproximadamente 30, 40 anos sem ter um resultado prático. Então, o mais importante que responsabilizar o Estado é nós amarrarmos para evitar que isso ocorra. É nós amarrarmos um processo legislativo e mais, fazer o empenho político que a cidade tem para evitar que ocorram essas situações que nós estamos presenciando no dia a dia e que só põem a cidade denegrida a nível de Estado. Senhor presidente, com essas palavras, eu devolvo para Vossa Excelência e agradeço até a parte que Vossa Excelência me deu, que foi muito produtivo e profícuo. Vereador. Eu é que agradeço, vereador. Senhores vereadores, antes de passar ao próximo orador, gostaria de comunicar aos senhores vereadores uma lembrança que o vereador Ronaldo Costa me fez, que o presidência já esteve em contato com o presidente do CONSEG e, inclusive, por solicitação dele, ele está querendo agendar nesta casa uma reunião solene ou específica para tratarmos do assunto da questão de segurança na Nova Friburgo. Eu acho prudente, acho necessário, muito mais, acho urgente. E eu gostaria de somar todos os fatos que o vereador Vano Cosme e o vereador Jorge Carvalho elencaram nesse momento. Gostaria de somar o fato da falta de respeito realmente que estão tendo com o nosso município. Eu não tenho um número específico, mas Vossa Excelência, como milita na área, pode dizer, de repente, nos últimos 12 ou 24 meses, quantas vezes nós mudamos de delegado na nossa cidade. Ou seja, nenhum delegado consegue iniciar e terminar um inquérito, qualquer coisa que o valha. Antes de qualquer coisa, ele já está sendo substituído, está saindo da nossa cidade. Então, mais uma falta de respeito que estão tendo conosco. É uma questão realmente de ordem prática e necessária, que façamos isso o mais urgente possível. E quero dizer aos vereadores que a presidência tomará todas as medidas para que façamos, então, contato com o CONSEG e a gente possa realizar, até para aproveitarmos o momento que o governador Sérgio Cabral esteve na nossa cidade, no momento das chuvas, se mostrou uma pessoa, não conheço intimamente, mas que o conheci, pareceu uma pessoa solícita, acredito que ele esteja vendo hoje nossa cidade com ótimos olhos, quer dizer, uma pessoa que também chegou com bastante vontade de trabalhar, de disposto, montou uma equipe capaz e competente, e acredito que será um reforço muito grande aí das nossas reivindicações, tenho certeza. Com a palavra, portanto, o vereador Alexandre Cruz também, que dispõe do tempo que achar necessário, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu lamento ter que trazer esse assunto hoje a esta casa, principalmente na chegada do novo vereador. Mas, depois dos assuntos que saíram aqui sobre segurança, eu acho importante, nós, como parlamentares, acordarmos para a situação que passa hoje, não só Nova Friburgo. O vereador Nami, e anteriormente eu perguntava aqui ao meu colega vereador Roberto Vermelinge, sobre a maioridade. Porque nós vimos há pouco tempo, bem recente, há cerca de quase um mês, no Rio de Janeiro, uma criança de 6 anos de idade ser barbaramente assassinado por delinquentes, até um menor, que, se a lei não mudar, ele vai para uma instituição, infelizmente, passar lá seus 3 anos, sustentado pelos cidadãos que pagam seus impostos, e quando sair de lá, com certeza, sem dúvida de errar, inúmeras vezes voltam piores. A situação que hoje passa o Brasil, que passa o Estado, que passa Nova Friburgo, no momento de extrema perplexidade que está passando, não só a nossa cidade, mas o Estado principalmente, nós temos a obrigação, e hoje a gente vê no noticiário, a nível nacional, a OAB já está se manifestando, né, quanto a isso, e nós temos hoje a possibilidade de não só cobrar, mas de trabalhar junto aos nossos 2 deputados. Hoje nós temos o prazer de ter 2 deputados na Assembleia Legislativa, de criar mecanismos, senhor presidente, senhores vereadores, que possa realmente trazer soluções e que esses menores possam realmente ser punidos. Porque se um menor de 16 anos, ele hoje tem a possibilidade de votar,
ele hoje tem a possibilidade de ter ali os seus documentos. O seu papel de cidadão, ele também tem que ser punido. Não é um pai que tem que ser punido, não é uma mãe que tem que ser punido. É aquele jovem, aquela pessoa que comete aquele crime bárbaro. E não adianta nós, eu sou católico praticante, termos a hipocrisia de dizermos que isso pode e isso não pode. Porque se nós não começarmos daqui para frente, nós, pessoas constituídas, cidadãos, a sociedade de um modo em geral, se manifestar, arregaçar as mangas, irmos para as ruas, cobrarmos de quem é de direito que isso tem que mudar, não vai ser a igreja, não vai ser o cidadão comum, daqui a pouco nós não vamos mais poder andar nas ruas. É lamentável, sim, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador, Pois não. Vossa Excelência me concedia uma parte? Pois não, vereador. Vossa Excelência falou muito bem dessa criança assassinada lá no Rio de Janeiro. Quando a gente perde um ente querido, uma pessoa de idade, dói o coração da gente. Agora, imagine uma criança de 6 anos. Eu acho que as autoridades da nossa cidade têm que tomar as providências. A violência não está sendo só aqui na cidade. Lá no 3º distrito foi uma casa só assaltada 2 dias seguidos. O roubo de bomba, de motores dos produtores rurais, voltou a ser assaltado. E isso me incomoda muito, a gente vê essa violência tão grande na cidade vizinha e chegando aqui em Nova Friburgo. Eu acho que Friburgo é uma cidade de um povo abençoado. Nós temos que pedir e cobrar das autoridades mais atenção e mais segurança para o nosso povo. Porque do jeito que está, vai ficar muito difícil se continuar assim. Obrigado, vereador. Pois não, vereador. E eu louvo muito a atitude do presidente, senhor presidente, do vereador, nosso líder, Vanor Cosme, de realmente vir pedir aqui ao CONSEG que esteja presente nesta casa e que possa nos dar uma explicação do que a gente pode colaborar, do que a gente pode fazer. E também, vereador Vermelins, Vossa Excelência, os demais vereadores desta casa, que são advogados, que conhecem o sentido jurídico, porque a gente está vendo inúmeros juristas participando ativamente. O noticiário hoje é lamentável, quando a gente vê um jornal nacional, como nós vimos ontem e vimos ontem. Concede uma parte? Pois não, vereador. Vereador, Vossa Excelência levanta um tema muito atual, um tema que a sociedade vem discutindo de maneira acalorada e com situações e opiniões tiradas no calor do caso, que não tem cabimento uma criança ser arrastada por 7 quilômetros. Veja a falta de policiamento na cidade do Rio de Janeiro. A criança é arrastada por 7 quilômetros, não tem uma viatura da polícia nesse trajeto. É como se saíssemos de Conselheiro, fôssemos de Conselheiro até o Paissandu. Essa é a distância. Arrastando uma criança, não encontra uma viatura da polícia. Mas, no meu modo de ver, esse não é o grande problema, esse é atacar o problema. O que o Brasil precisa entender é que esse problema não pode ser criado. Esse problema deixará de ser criado o dia que a educação for prioridade no Brasil. Nós temos hoje, na faixa de 16 a 24 anos, 70% dos jovens nessa faixa não estudam e não trabalham. Então, são pessoas que estão à disposição do caminho errado. O Brasil precisa começar a pensar, especificamente em Nova Friburgo, que já está num topo bem adiantado em relação a essa questão. Nós hoje não temos em Friburgo, vereador, graças a Deus, demanda reprimida na questão da matrícula no ensino fundamental. Nós hoje não assistimos as famílias dormindo em porta de colégio para matricular seus filhos. Hoje só não estuda quem não quer. Existem vagas nas escolas públicas de Nova Friburgo. O que nós precisamos avançar é no sentido da escola pública de tempo integral. Porque não adianta o menino frequentar a escola num período e ficar 2 períodos à disposição de não ter o que fazer. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha, e muitas das vezes não tem quem acompanhe se aquele menino está fazendo as atividades e as tarefas de casa.
Então, a saída para esse tipo de coisa, a saída para que esse problema não venha a acontecer, é a escola de tempo integral. Está completando agora 10 anos da morte do saudoso senador Darcy Ribeiro, o homem que teve a ideia da criação dos CIEPs, que à época diziam que era uma utopia, que era muito caro, que era isso, que era aquilo. É uma escola de tempo integral, criada há 20 anos atrás, há quase 30 anos, no primeiro governo de Leonel Brizola. Muito mais caro, e eu digo isso porque participei recentemente da administração estadual na Secretaria da Infância e Juventude, muito mais caro é manter o menino lá no Padre Severino, no Cai Baixada, nos Criãs. É muito mais barato investir na educação de tempo integral, na formação da mão de obra, na profissionalização desses jovens, do que depois procurar a solução dessa maneira. Então, a saída para esse país é a educação, não tem outro caminho. É nisso que o país precisa investir e aproveitar a situação que Friburgo está bem à frente dos demais municípios desse Estado, com possibilidade de implantação do ensino em tempo integral. Senhor vereador, se me permite uma parte? Pois não, vereador. Eu, ouvindo Vossa Excelência, ouvindo a parte do vereador Jorge Carvalho, também gostaria de me pronunciar a esse respeito. Me preocupa sempre quando a gente, no calor do acontecimento, dos eventos, a gente pensa em fazer normas. Há tempos atrás, tinha a discussão, por exemplo, da pena de morte. Né? Por um clamor social, se trouxe à tona a discussão da pena de morte. Mas depois a coisa esfria e a norma, né, fica aí, nós estamos aí há quase 10 anos, né, de projetos de reformulação do Código de Processo Penal para dar maior celeridade. Eu acho que a questão não é de diminuir a idade penal para você reduzir e botar os jovens nas cadeias. Eu acho que essa questão não está no foco do problema. Essa questão é um paliativo, até talvez para dar uma desculpa à sociedade. Na verdade, o que a gente tem que estabelecer são normas de crescimento, normas de desenvolvimento, na educação, no trabalho. Nós temos um estatuto da criança e adolescência que tira esse jovem da possibilidade de trabalhar, de produzir, né, de comungar o trabalho com a educação para o crescimento desse jovem. Nós temos também, há mais de 26 anos, crescido abaixo da necessidade desse país. Então, nós temos um acúmulo de mão de obra no mercado, né, desempregada, ociosa, a serviço do vandalismo, a serviço do narcotráfico, a serviço do bandidismo, porque a nossa sociedade não tem dado respostas para essas questões. E nós estamos aí, vendo o presidente da República falar em espetáculo do crescimento, que não acontece nunca, e a gente tem, né, em contrapartida com relação a essa inércia de vários governos, né, a gente tem uma legislação, por exemplo, que no país hoje a lei de responsabilidade fiscal é muito boa para os banqueiros, mas para a nossa sociedade é extremamente injusta, extremamente covarde, porque retira dinheiro do investimento social, retira dinheiro da educação, retira o dinheiro das possibilidades de crescimento. A gente vê esse debate no nosso país. E a gente falar, vereador, nessa questão da redução da idade penal, eu acho que tem que repensar esse Estatuto da Criança e da Adolescência para fazer, por exemplo, um estudo social. Porque quando você tem uma pessoa que tem problemas sérios, mentais, de distúrbios, então, a gente tem que tirar essa pessoa da sociedade, se criança, se adulto, se adolescente. Agora, não é o caso... Vereador, só para lembrar que meu tempo vai estourar. Não, senhor vereador, eu também gostaria, após de me pronunciar, e, se for o caso, que possa utilizar meu tempo para essa questão. Pois não, vereador. Mas, só para concluir, vereador, gostaria de colocar que eu acho que a questão não é a redução da idade para você punir os jovens. A questão é de a gente fazer um trabalho para que esse país possa crescer, para ter pleno emprego, para ter desenvolvimento. Esse é o trabalho que a sociedade brasileira, a sociedade friburguense, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro tem que fazer para que o nosso país possa se recuperar dessa situação de calamidade. Mas, senhor presidente, senhores vereadores,
Eu respeito, sim, muito, vereador Jorge Carvalho, a situação e principalmente os direitos humanos. Mas eu acho que existe aquela pessoa que é o doente mental, mas existe aquela pessoa que é má, que é ruim. E prova disso, essa casa passou há pouco tempo, senhor presidente. Quando entraram na casa dos nossos pares aqui, com seu filho e sua esposa em casa. E aí que eu digo para o senhor, nós somos todos iguais. Não estamos de diferença de ninguém. Mas nós temos que lembrar o seguinte, se não houver uma punição, e como o vereador Jorge Carvalho disse bem, e eu entendo, vereador, o senhor como educador, e hoje a gente vê que o CRIAM é uma instituição falida, que a gente vê os próprios funcionários daquela entidade tirando dinheiro do bolso por amor próprio àquelas pessoas que estão lá e ajudando a tentar salvar aqueles adolescentes que lá estão. Eu conheço um rapaz lá do CRIAM, um professor, que o que ele ganha, mal dá para ele sustentar, porque parte desse dinheiro que ele ganha, senhores vereadores, ele investe lá com aqueles adolescentes. E a gente vê um CRIAM nosso, no nosso município, que é uma cidade que quase 200 mil habitantes, que é um CRIAM pequeno. E o senhor imagina uma instituição daquelas como tem no Rio de Janeiro? Hoje o CRIAM é uma instituição falida, que aglomera os jovens lá, como a gente vê aqui na delegacia, inúmeros cidadãos lá, pessoas que muitas das vezes são presas porque não tiveram condições de pagar a pensão, são misturados com delinquentes, ficam lá, muitos coitados trabalhadores que estão desempregados até conseguir pagar a pensão, no meio de marginais. Eu acho louvável, sim, sou um grande admirador do professor saudoso Darcy Ribeiro. Eu acho que o país tem jeito, presidente. Eu sou um otimista, sempre fui otimista. Tanto sou otimista que levei 15 anos para chegar a essa casa. Mas, senhores vereadores, senhor presidente, para encerrar, a gente tem que começar a pensar nessa situação, porque a gente não pode esperar que isso aconteça com a gente para tomar decisão. Eu fiquei, desculpa a expressão, enojado quando eu vi o Jornal Nacional e vi aquele carro todo sujo de sangue, e os caras com a maior frieza, como que nada tivesse acontecido, ir lá falar com o jornalista que não viu a criança. E Vossa Excelência mesmo falou, vereador, o senhor conhece bem o Distrito dos Conselheiros, 6 a 7 quilômetros, é do centro a Conselheiro Paulino. E para encerrar, presidente, no dia de carnaval, eu indo com direção a Conselheiro Paulino, aí, nobre vereador, eu não posso dizer se ele era maluco ou se realmente não tinha juízo. Um jovem fazendo um gesto completamente obsceno, ele foi numa situação lamentável, do Paissandu até o Cônego, mas numa situação na janela do carro, que os senhores não queiram imaginar, senhoras que passavam ficavam apavoradas, e quando passou